Bendito seja Deus, o Deus e Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus. Quero nesta oportunidade glorificar a Deus pela vida de todos os inscritos, canal Rascunho DVD, desejando a todos um feliz ano novo. Nesses primeiros vídeos desse ano estou reiterando isso, não é? Deus abençoe a todos. Estamos aqui para gravar, para comentar mais uma aula. Desta feita, a primeira aula do primeiro trimestre de 2024 da classe dos jovens. A classe dos jovens estarão estudando sobre os fundamentos dos apóstolos, ou seja, sobre a doutrina bíblica. Não é? O primeiro tópico, por exemplo, a primeira lição, vai nos falar sobre a Bíblia. A Bíblia é fonte genuína de doutrina. Segunda lição, nós temos a doutrina de Moisés. A terceira lição, o cativeiro foi motivado pelo desprezo ao ensino, concordo piamente. Não é? O quarto é os jovens que se mantiveram firmes na doutrina. A quinta lição é as falsas doutrinas, que tem aumentado de forma avassaladora, e muitos se dizem crentes envolvendo-se nessas falsas doutrinas. E nós vamos combater isso nesse trimestre de forma muito contundente também. A sexta lição é a doutrina e o amor pelo Senhor. A sétima lição é a doutrina que dá vida e expulsa os demônios. A oitava lição é a sã doutrina. A nona lição é a doutrina dos apóstolos. A 10ª lição é o cuidado com o vento de doutrina. A 11ª é a doutrina deve fazer parte do culto. E a 12ª é perseverando na doutrina de Cristo. E a 13ª é a igreja não sobrevive sem a doutrina. Portanto, nós vamos começar essa aula falando sobre a Bíblia, a origem da Bíblia, não é? E eu quero começar fazendo algumas indicações, né? Quero indicar esse livro da CPAD, certo? O comentarista da lição bebeu muito dessa fonte aqui, ó, certo? Eu vi que ele bebeu, pelo menos nessa primeira lição, ele bebeu dessa fonte, entendeu? É dos livros que eu já tenho há bastante tempo. Todos os cursos teológicos que eu fiz, sempre as escolas pediam esse livro, não é? A Origem da Bíblia, de F.F. Bruce, K.O.F.R., J.I. Park e R.K. Harrison. A Origem da Bíblia é completo para entendermos tudo sobre a Bíblia: a autoridade, a inspiração, o cânon, a Bíblia como texto literário, a Bíblia, o texto, os manuscritos da Bíblia e a tradução da Bíblia. E esse livro aqui também deve ser indispensável quem for estudar a Bíblia. Introdução Bíblica, de Norman Geisler e William Nix, Como a Bíblia Chegou até Nós. Esse livro é espetacular, interessante, um livro que também não deve faltar na sua biblioteca, né? Nós vamos trabalhar nossa lição em cima desses materiais, tá certo? Tem também um material que não pode faltar na sua biblioteca, dicionário bíblico, também da CPAD, pastor Claudiano de Andrade. Ele sintetizou bastante aqui, esse material ajuda muito, não é? Edição revisada e ampliada, suplemento biográfico dos grandes teólogos e pensadores. Muito interessante aqui esse material. Inclusive no termo Bíblia que ele dá uma expansão muito sintetizada e sintetiza bastante, mas com muita clareza. Por exemplo, o grego. A Bíblia no grego é a coleção de pequenos livros. O primeiro livro que publicou esse vocábulo o primeiro quem aplicou esse vocábulo da Sagrada Escritura foi João Crisóstomo, que exerceu o patriarcado de Constantinopla no século IV, né? E a Bíblia é uma revelação de Deus à humanidade, não é um mero repositório das palavras de Deus. A Bíblia é a palavra de Deus. Hoje temos aí muita gente dizendo que contém e tal, não. A Bíblia é, ponto, a palavra de Deus. Acabou. É isso. Quem inventar é para querer vender livros, querer trazer conceitos totalmente aleatórios que não cabem dentro da sacrossanta palavra de Deus. Deus nunca trabalhou nada de forma aleatória, sempre foi contundente, não brincou com a fé, dos seus seguidores e assim sucessivamente, tá certo? Nós temos também a Bíblia, o cânon da Bíblia, é uma coleção de pequenos livros. Cânon é vara de medir, uma coleção de livros sagrados do Antigo e Novo Testamento, reconhecido pela Igreja Cristã, divinamente inspirados e adotados como única regra de fé e prática. No Antigo Testamento, a palavra cânon é encontrada em diversas passagens, como as de Ezequiel. Ele diz assim: eu vi
um muro exterior que rodeava toda a casa, e na mão do homem uma cana de medir, e de 6 côvados, um dos quais tinha um côvado e um palmo, e media a largura do edifício, uma cana, a altura de uma cana. E capítulo 42, versículos 16 a 20, então é baseado dentro disso. Depois nós temos a Bíblia, a inerrância, a infalibilidade. Sobre inerrância da Bíblia, eu também indico um material interessante, deixa eu ver, sobre inerrância bíblica, aqui, indico esse material aqui, ó, organizado por Norman Geisler, certo? É uma defesa contundente sobre a infalibilidade das escrituras, tá certo? Então, quando for estudar, é bom ter esses material em mão. Se não tiver, adquiram, né? E teologia sistemática de Norman Geisler também. Esse material é interessante, também é escrito e lançado pela nossa casa publicadora das Assembleias de Deus, tá certo? Então você deve adquirir esses materiais para trabalhar a questão da bibliologia, tá certo? Dentre outros materiais, dentro de Charles Rod, e vários outros materiais que aqui eu tenho, não é? E assim sucessivamente. Quando eu estava estudando teologia ainda, eu guardei todos os meus materiais e comprei outros, né? Isso tem nos ajudado bastante. Então, vamos lá para a nossa lição. Praticamente é uma lição, não é difícil, né? Porque no canal Rascunho Teológico, eu tenho vários vídeos lá sobre bibliologia. Eu vou até deixar na descrição, se o nobre aluno, o mestre aí, quiser ver, fique à vontade. Canal Rascunho Teológico é um canal que ensinamos teologia. É a teologia ao alcance de todos que queiram, né? E temos lá vários vídeos sobre essa questão, tá certo? Então vamos para a aula propriamente dita. Vamos trabalhar essa questão sobre a origem e a inspiração da Bíblia, não é? Nós temos aí na nossa lição, vamos lá. Vamos ver o que está escrito na nossa lição, né? Além desse livro que eu falei, eu indico esse daqui também, ó, de Antônio Gilberto, certo? São materiais baratos e que temos acesso fácil, né? E bem sintetizado. A história e formação do livro dos livros é um material espetacular, excepcional para o leitor da Bíblia, para quem está começando, né? Quem está em escola bíblica dominical. E você não pode deixar de ter esses materiais, porque são bênçãos, vai te ajudar de uma forma especial, tá certo? E isto posto, nós já vamos para a nossa aula, tá certo? Vamos trabalhar aqui a questão da nossa aula de bibliologia, certo? Vamos lá. Então, dentro desse conceito, dentro desse contexto, nós vamos achar aqui, o comentarista colocou aqui os objetivos a apresentar a origem da Bíblia, a inspiração das Escrituras e a Bíblia como fonte de doutrina, não é? Paulo, o texto bíblico em classe está inserido no capítulo 3, versículo 14 a 17 de 2 Timóteo. Está escrito assim: Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e que foste inteirado, sabendo de quem tens aprendido, e que desde a tua meninice sabes a sagrada letra. A mãe de Timóteo ajudou ele bastante, né? Por isso que ele diz, desde a tua meninice. Sabe da sagrada letra, que pode fazer-te sábio para a salvação, pela fé em Cristo. E todas as escrituras divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Então, nesse trimestre, estudaremos a respeito do valor da doutrina, não é? Nós temos aqui alguns materiais sobre doutrina, e eu gostaria de também estar enfatizando aqui, tá certo? Nós temos esse material interessante, esboço de teologia, de A.G. Rod, muito bom, tá certo? Temos esse material aqui, deixa eu mostrar para você, Doutrinas da Bíblia, certo? Interessante. Temos outros
materiais aqui, que a Gênese da Doutrina é um livro espetacular também, vai te ajudar bastante tanto a aprender a questão de aplicar a doutrina, como também defender a doutrina cristã, tá certo? Você vai saber apurar isto, porque esses ventos de doutrina que surgem, né, movimento church, e várias outras coisas, quando surge esse movimento do sem igreja, esse Bomilcar, ele traz um conceito interessante, né, nesse material aqui, muito bom, sem igreja, você pode encontrar, porque eles distorcem bastante a Bíblia, né? E Nelson Bomilcar, ele traz uma abrangência boa, interessante. Temos esse aqui, ó, a Igreja Emergente. Tudo isso são movimentos e ventos de doutrina que supostamente tiram da Bíblia, que não tem nada a ver. Esse aqui é do teólogo D.A. Carson, interessantíssimo. A Igreja Emergente, os movimentos e suas implicações, tá certo? Estamos estudando isso na classe dos adultos, tá certo? Isso posto, vamos para a nossa aula. A origem da Bíblia, né? A definição dos termos bíblicos, por exemplo, nós vamos ver que as Sagradas Escrituras afirmam de que Deus deseja ser conhecido pelos seres humanos, né? Por isso, a revelação de si mesmo foi preservada de forma escrita em um livro chamado Bíblia. Qual o significado da Bíblia? O que deu seu desenvolvimento na história? O vocábulo Bíblia, nós temos aí vasta interação sobre isso. Esse livro define muito bem, tem vários outros, mas esse livro ele traz uma abrangência interessante. Ele diz aqui, quando vai trabalhar sobre a Bíblia, né, é derivada do latim, proveniente dos livros gregos, né, que é Bíblia, que diz respeito aí especificamente aos livros que são reconhecidos como canônicos pela igreja cristã. Nesse sentido, acredita-se que o uso cristão mais antigo da expressão da Bíblia, ou quer dizer, os livros, da epístola de 2 Clemente, capítulo 2, verso 14, 150 anos depois de Cristo, então ele diz assim: os livros dos apóstolos declaram que a igreja existe desde o princípio, né? Existe um conceito em que se diz que a Bíblia só existe por causa da igreja. Eu discordo, porque a Bíblia veio primeiro, depois veio a igreja, tá certo? Quem trabalha isso são alguns teólogos católicos romanos que trabalham com essas ideias mirabolantes, ao meu ver. A igreja só existe por causa da Bíblia, tá certo? Porque eu só conheci a Deus por meio da Bíblia e não por meio da igreja. A igreja usou a Bíblia para apresentar a mim o Deus que fez os céus e a terra, tá certo? Em Daniel capítulo 2, Daniel diz assim, capítulo 9, verso 2, ele diz assim: eu, Daniel, entendi pelos livros, cuja referência e os seus corpos dos escritos proféticos do Novo Testamento. Então, o vocábulo Biblion, do qual a Bíblia é o plural, é o diminutivo de Bíblios, da prática que denota a prática de tipo de documento escrito, mas originalmente aquele que foi escrito em papiros, em termos sinônimos da Bíblia, ou escrito. Então, as escrituras também, que no grego é Hagai, Grafai, Grammatai. Nós vamos traduzir aqui cada uma dessas palavras. Frequentemente é usado no Novo Testamento para designar no todo para os documentos do Antigo Testamento. Por exemplo, em Mateus 21 diz que nunca leste as Escrituras, ou seja, em tais grafais. A passagem paralela de Marcos capítulo 12, versículo 10, traz de forma singular, referindo-se diretamente referindo em particular dos textos. Ainda não leste as Escrituras? Tem grafei, tal tem, né? É o que diz aqui no grego. Então, em 2 Timóteo 3,15, temos as sagradas letras, ou seja, Tahiera Gramata. Esse versículo diz: toda a escritura é inspirada por Deus, ou seja, passar, grafe, tendeu, pneutos, né? Todas as epístolas de Paulo são inclusas aí como as outras escrituras, ou seja, tos loipas grafas, ou seja, os quais presumem aí que sejam escritos do Antigo Testamento, provavelmente nos Evangelhos também. O conteúdo da autoridade entre os cristãos, para quem o Novo Testamento
e o Antigo Testamento for escrito, constitui-se não em pleno acordo com não há pleno acordo quanto ao seu conteúdo. Em algumas ramificações de igreja, seria, por exemplo, incluir o Novo Testamento e as epístolas, não é? Judas e tal, além dos livros que formam a Bíblia hebraica, né? As comunidades romanas e as gregas e aí inserem outros livros, outros vários do Antigo Testamento. Nós temos aí os dois testamentos, que é a designação de Antigo Testamento e Novo Testamento. Essas duas divisões da Bíblia remontam aí do latim, que é testamentum, que do termo grego é didaquê, do qual das maneiras de ocorrência da Bíblia grega significa concerto e em vez de testamento. Em Jeremias 31:31 está escrito assim: foi profetizado um novo concerto que iria substituir aquele que Deus fez com Israel no deserto. Esse dizendo novo concerto envelheceu o primeiro. Em Hebreus Êxodo 24, versos 7 e 8 e Hebreus 8, 13, os escritos do Novo Testamento veem o cumprimento da profecia no novo concerto como uma nova ordem inaugurada pela obra de Cristo, né? E assim sucessivamente. Então o termo é bem abrangente, tem aqui uma contundência muito forte, né? O comentarista resumiu bastante aqui, porque ele diz assim: o vocábulo tem origem na expressão grega bíblios, que significa um livro, e ainda de forma diminuta ou diminutiva, conforme eu já disse, que significa aí pequenos livros. O termo relaciona-se à bibliose, que vem doado da parte interna do papiro, material usado na antiguidade para escrever livros, ou seja, usados como material gráficos, né? E assim sucessivamente, não só só escrever livros, né? São autoridades de interpretação, tanto no Antigo Testamento como são chamados aí por causa das estreitas associações da história do Antigo Concerto, e os livros do Novo Concerto, que são deste modo designados, porque se trata dos documentos do estabelecimento do Novo Concerto, uma semelhança ao uso comum do termo antigo, que encontra-se em 2 Coríntios, capítulo 3, verso 14, da lição do Velho Testamento, embora Paulo provavelmente queria aludir à lei, à base do Antigo Concerto, em vez de todo o volume da Escritura. Os termos Antigo e Novo Testamento, nomeados para as duas coleções, entraram em um uso geral entre os cristãos na parte do século II, e Tertuliano traduziu didaquê para o latim como instrumento ou um documento legal. Muito abrangente. F.F. Bruce, ele foi muito feliz quando trouxe todas essas informações. Na Bíblia, no Antigo Testamento, na Bíblia hebraica, os livros são dispostos em 3 divisões, tá certo? Lei, profetas e escritos. A lei abrange o Pentateuco, 5 livros de Moisés. Os profetas desdobram aí as 2 subdivisões, né? Primeiro os profetas, compreendendo aí Josué, Juízes, Samuel e Reis, e os últimos profetas abarcando aí Isaías, Jeremias, Ezequiel, e os 12 profetas, que é os escritos, contêm o restante dos livros, e tem os primeiros Salmos, Provérbios, Jó, e depois os 5 rolos, a saber, Cantares de Salomão, Ruth, Lamentações de Jeremias, Eclesiastes e Esté, e finalmente Daniel, Esdras e Neemias e Crônicas. O total tradicionalmente são de 24, mas esses 24 correspondem exatamente ao nosso cômputo, né, que completa aí 39, visto que os últimos cálculos dos profetas menores são contados como 12 livros, né? 1 Samuel, Reis, Crônicas, Esdras e Esté, como os 2 de cada da antiguidade. Havia aí outras maneiras de contar os mesmos 24 livros. Uma dessa maneira era testada por Flávio Joséfo, e o total descia aí para 22, que conhecia também por Jerônimo, que subia aí para 27. Então o conteúdo não mudou. É que, por exemplo, nós temos aí que os livros na Bíblia hebraica, ela não tem 1 Samuel nem 2 Samuel, é Samuel só. Não tem 1 Reis nem 2 Reis, é Reis só. Não tem 1 Crônica nem 2 Crônica, é só Crônicas mesmo, né? Então nós temos aí a origem da Bíblia, a literalidade da Bíblia, né? A literalidade da Bíblia, que a origem literal da Bíblia é a palavra dos homens, literal de forma do seu livro, desculpem, original formado de um rolo,
não é? Nós vamos ver aí, inicialmente a Bíblia não foi formada por um livro só, mas cada um compõe um rolo individual, e o livro, a invenção do papel do século II pelos chineses, desenvolvido pela imprensa de Johannes Gutenberg, que contribuiu para a junção dos livros. Então, a Bíblia tem 66 livros que foram escritos por 40 homens em lugares e culturas diferentes, né? Originalmente foi escrito por 2 idiomas, hebraico e grego, e um dialeto chamado de aramaico. Tem uma Bíblia que ela é do aramaico, né? Tem algumas traduções aqui. Essa Bíblia aqui, deixa eu mostrar para você, só para você ter uma ideia. Aqui, Peshitta. São traduções dos antigos manuscritos aramaicos. Essa Bíblia é interessante para quem gosta de estudar um pouco mais de abrangência, com um pouco mais de abrangência, tá certo? E assim sucessivamente. Então, vamos dar continuidade aqui. No subtópico 3 do tópico 1, diz assim: a origem da Bíblia Sagrada. Aí está a razão da origem da Bíblia Sagrada, certo? Dentro dessa questão, vamos ver que dentro da origem, a Bíblia alega ser um livro de Deus e tem a sua mensagem de autoridade divina. Então, a origem da Bíblia é em Deus, tá? Na verdade, os autores bíblicos, eles dizem ter sido impedidos pelo Espírito Santo de expressar suas palavras. Por sua mensagem chegou até ele por revelação, de forma que sua palavra foram soprada ou inspirada pelo próprio Deus, né? Quando vamos tratar disso e verificar essas demandas, nós vamos observar de forma muito clara quem foi o autor da Bíblia, né? Então, dentro desses termos plural, dentro do termo singular, nós vamos encontrar aí razões sobejas para tal coisa, né? Quando Daniel diz assim, eu entendi pelos livros, em grego ele fala assim, basai farim, que dá uma referência que é feita aí a um conjunto dos escritos proféticos do Antigo Testamento. O grego bíblico é definitivo, é diminutivo, é de bíblico, significa a prática de qualquer espécie de documento escrito, né? Conforme está escrito também, inserido aí na revista, né? O termo mais usado para denotar a coleção anterior tem aqui uma gama de informação sobre simplesmente, era chamado simplesmente lei, a lei simplesmente, o livro da lei de Moisés, livro de Moisés, o livro desta lei, o livro da lei, as palavras desta lei, a lei do Senhor, a lei de Deus, a lei de Deus, a lei de Deus, o livro da lei de Deus, o livro da lei do Senhor e o livro da lei do Senhor e seu Deus, né? E também o livro do Senhor, o rolo, a lei de Moisés, servo de Deus. Essas informações todinhas você vai encontrar em textos bíblicos, Josué, Êxodo, Neemias, Josué de novo, Neemias, e assim, Reis, e Crônicas, Deuteronômio, né? Primeira Crônica, Segunda Crônicas, você vai encontrar sempre, constantemente, Daniel, Isaías, e assim sucessivamente, né? Nós temos aí algumas citações tópicas, né? Que é apenas a parte do ensino geral, né? Quando se queria tornar apenas uma parte do ensino geral das Escrituras, usava-se as expressões tópicas para representar aqueles ensinos. Por exemplo, está escrito, está escrito e escrito está. Mateus 4:4, Lucas 4:4. Ouviste o que foi dito aos antigos, ouviste o que foi dito, ouviste o que Deus vos deu, o que Deus vos declarou, né? Então os textos no Novo Testamento apresentam aí de forma bastante interessante. A origem do termo testamento, ela tem origem no hebraico, dá-se aí a palavra berit, que significa aliança, pacto, convênio, contrato, e designa uma aliança que Deus fez com o seu povo no Monte Sinai, né? De acordo com o que vemos em Números, Êxodo capítulo 24, verso de 1 a 8, e Êxodo 34, 10 a 28, encontramos na Bíblia que a quebra de aliança pela infidelidade do povo, mas Deus promete uma nova aliança em Jeremias 31 até o versículo 34, sendo aí retificada pelo sangue de Jesus, Mateus 26, versículo 28. Então a primeira aliança é chamada de antiga aliança pelos
escrituras do Novo Testamento em comparação à Nova. Então parece que os tradutores da Septuaginta se equivocaram ao traduzir o termo berite para didaquê, já que berite designa aliança, né? Compromisso bilateral. E didaquê tem o sentido de última disposição dos papiros, bens, dos próprios bens, testamento e etc. Então, é um compromisso unilateral. Então, demonstrando aí a tradução literal e não depreendendo assim a real significado do termo, né? Desta forma, a expressão antiga aliança e nova aliança passa a designar a coleção dos escritos, né? Que contém documentos respectivamente da primeira, ou seja, a primeira aliança, que é o Antigo Testamento, e da segunda aliança, que é o Novo Testamento. As duas coleções de livros sagrados passaram a ser denominado Antigo e Novo Testamento a partir do final do século II, quando os evangelhos e outros escritos apostólicos foram incluídos dentro do cânon sagrado. O termo testamento surgiu do latim e aparece na primeira versão latina do Antigo Testamento grego, né, que traduz aí o termo didaquê por testamento. São Jerônimo, que revisou essa visão latina, manteve a palavra testamento, né, mas com o sentido de hebraico berite, que significa aliança e concerto, ou seja, primeira aliança e segunda aliança, ou primeiro concerto, ou segundo concerto, né? Então, observando bem isso aqui, dentro das definições teológicas, a palavra grama, né, significa originalmente o sentido de caráter alfabético, é usado no Novo Testamento para designar como significado especial de documento, conforme se verifica em Lucas 16, em Atos capítulo de número 28, verso 21, e em sentido mais estrito para indicar aí a lei, né, conforme Romanos 2, versículo 27, Romanos 29, versículo 27, versículo 29, Romanos 7, versículo 6, e 2 Coríntios 3, versículo número 6. No plural significa escrito, né? Também o significado de erudição. Essa gramata tem o significado, ou grama tem um significado de erudição dentro das escrituras, né? E aparece mais uma vez a frase Taheiro Gramata. Isso significa, isto é, as santas escrituras, que está em 2 Timóteo 3, versículo 15, né? Outra palavra que nasce nesse sentido, está escrito o termo grafe, que é usado aí no Novo Testamento para indicar as escrituras em sentido técnico, e aparece cerca de 50 vezes na maioria dos casos. Então, isso é uma aula de bibliologia um pouco avançada, né? Então, você professor, você nobre mestre, a origem da Bíblia está aqui, nós temos uma lição interessante, e o comentarista bebeu da fonte de F.F. Bruce, Carl Henry, e mais outros, e ela foi compilada aí por Philip, editada por Philip Comfort, né? Philip Wesley Comfort, e F.F. Bruce, Carl Henry, J. Park e R.K. Harrison, né? Ele bebeu bastante dessa fonte, material interessante, tá certo? Tem base, porque as fontes são fidedignas, obviamente. Então, falando da palavra grafe, depois no Antigo Testamento tem a associação de grafe e encontramos a formulação gegrapatai, isto é, está escrito, que aparece cerca de 60 vezes no Novo Testamento. Então, no sentido de pronunciamento legal do grego, assim, no seu escopo geral, ela se reveste de grande importância, pois revela o único Deus verdadeiro, certo? E assim sucessivamente. Acredito que já conseguimos trazer aqui informações contundentes. Depois nós temos aí a questão da inspiração da Bíblia, não é? Essa questão da inspiração das Escrituras, nós vamos ver, aí é o tópico número 2, nós vamos ver essa questão de inspiração da Bíblia e essas problemáticas, que é a inspiração plenária, a inspiração dentro do seu contexto. O que a Bíblia diz, o que a Bíblia diz, foi Deus que disse, tá certo? O que a Bíblia diz, foi Deus que disse, porque a maioria das vezes aparece, assim diz o Senhor, assim diz o Senhor. Então, o que a Bíblia diz, foi Deus quem disse, tá certo? Então, vamos lá para a inspiração, e nós temos aqui algumas distorções sobre essa questão de inspiração, né? Mas vamos lá. Nós vamos ver que alguns capítulos, versículos da Bíblia, mais antigo, não era dividido dentro do conceito antigo, não era dividido em capítulo e versículo. Essas versões foi feita
para facilitar a tarefa de citar as Escrituras, né? Stephen Longton, ele professor da Universidade de Paris, mais tarde ele é arcebispo de Cantuária e dividiu a Bíblia em capítulos no ano de 1227. Depois vem Robert Stephanus, impressor de parisiense, que acrescentou a divisão em versículo em 1551, e assim finalizando aí em 1955 os estudiosos judeus, desde a época, adotaram a divisão de capítulo e versículo do Antigo Testamento. A inspiração da Bíblia, para fechar aqui o nosso estudo, se bem que nós temos aqui o tópico de número 3, que ele fala assim, a Bíblia como fonte de doutrina. Dentro disso nós vamos englobar tudo isso aí, tá certo? Nós vamos ver aqui a característica mais importante da Bíblia não é a sua estrutura, não é a forma, mas o termo de ser inspirado por Deus, o fato de ser inspirado por Deus, não deve ser interpretado de modo errôneo, declaração da própria Bíblia, a favor dessas inspirações. Pasme que o pessoal se equivocam sempre, né? Principalmente os pregadores de multidão que não pregam nada. É uma falácia a exegese desse povo. É um negócio absurdo, o povo da mídia. É um negócio assim, fora do comum. Rapaz, é complicado, né? Porque as frases de efeito levam muito mais o povo a êxtase do que a verdade, né? Eu prefiro a verdade, atentar para a verdade. Quando falamos de inspiração, não se trata de inspiração poética, mas da autoridade divina, né? A Bíblia é singular, ela foi literalmente soprada por Deus, e nós vamos examinar o significado disso agora, tá certo? O vídeo vai ser um pouco longo, mas tenha um pouco de paciência que vai ser para o nosso aprendizado. Embora a palavra inspiração seja usada apenas uma vez no Novo Testamento, em 2 Timóteo 3,16, a outra em Jó capítulo 32, versículo 8, o processo pelo qual Deus transmite a sua mensagem autorizada ao homem é apresentado de muitas maneiras. Um exame das duas grandes passagens a respeito da inspiração encontramos no Novo Testamento e pode nos ajudar a entender sobre isso. Descrição bíblica sobre a inspiração. Paulo escreveu isso: toda escritura divinamente inspirada, proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir e para instruir em justiça. Em outras palavras, o texto bíblico sagrado soprado por Deus é teopneutos, por isso dado por autoridade divina, por pensamento e da mente da passagem cristã, tá certo? Nós temos aqui algumas divisões, algumas definições teológicas que eu gostaria de passar para vocês aqui. Dentro desse processo, nós temos a casualidade divina, é única do Novo Testamento. A inspiração ela é aplicada nos escritos, não aos escritores. A Bíblia é inspirada e não seus escritores humanos. Adequada, então, a que o produto é inspirados, Nós temos algumas coisas assim sobre a Bíblia, revista corrigida, fala de uma forma, a revista Almeida atualizada também traz uma outra forma, mas não quero entrar nesse mérito, só quando estiver em classe, se houver o caso, né? Mas são informação também importante, que em outra oportunidade eu posso passar, tá certo? Mas vamos lá, dentro desse processo que os homens enviados a escrever de formas emanadas pela boca do Senhor, inspirado e usando a boca deles, as palavras dadas à autoridade divina, o processo total de inspiração contém 3 elementos essenciais. Esses 3 elementos, o primeiro é chamado de casualidade divina, o segundo é mediação profética e o terceiro é a autoridade escrita. A casualidade divina aponta que Deus é a fonte primordial da inspiração da Bíblia. O elemento divino estimulou o elemento humano. Primeiro Deus falou aos profetas e em seguida os homens, mediante esses profetas, Deus revelou certas verdades da fé a esses homens, né? A mediação profética aponta que os profetas escreveram as escrituras e não eram autônomos. Eram algo mais do que meros secretários preparados para anotar o que se lhe ditava. Outro elemento é a autoridade escrita. O produto final aponta que o produto final da autoridade divina é a operação por meio dos profetas como intermediário de Deus, é a autoridade cita aí que se reveste a Bíblia. Então a escritura é divinamente inspirada, proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir, para instruir
em justiça. Então, a Bíblia é a última palavra no que concerne o assunto doutrinário, tá certo? Muito bem. Doutrinas e éticas, no caso, tá certo? É isso aí. Então, para fechar aqui, realmente, de fato, nós vamos ao terceiro tópico, ver aqui, que o comentarista colocou como a Bíblia como fonte de doutrina. Doutrina vem de amplo, é um conceito amplo, também está aqui no dicionário de Claudiano de Andrade, muito interessante, que do latim é doutrina, que vem do verbo dócil, ensinar, instruir, educar, corrigir. É um conjunto de princípios que forma a base de sistema religioso, já que uma análise mais específica, referindo à obra da seguinte explicação: a doutrina bíblica não acha-se cristã, acha-se baseada na Sagrada Escritura, é a única regra de fé e prática. Ela pode vir a expressar a forma de credos, declarações ou fé dogmática. Então, a doutrina também pode ser, aliás, entendida de forma de ensino, portanto, um conjunto de crenças que pertence à pessoa. Então, a doutrina são ensinos, né? Quando se fala de doutrina, fala de ensino. Então, a importância da doutrina bíblica, a Bíblia, verdadeira fonte de doutrina, isso está dentro ele usou aqui o dicionário Wiley, está aqui também, né? O dicionário Wiley, dê uma olhadinha também, tá certo? Deus abençoe a todos, canal Rascunho DVD, ensinando para transformar a vida. Notem que essas lições, tanto de adultos como de jovens, vai nos ajudar bastante dentro desse trimestre, tá certo? Então não perca, fique atento, porque o canal nós vamos soltar mais informações sobre esta importante lição. Forte abraço a todos, canal Rascunho DVD, ensinando para transformar vidas.